Deus também está falando hoje, está falando a você e a mim através da sua palavra. E hoje nós temos a palavra escrita, quer dizer, nós temos todas as condições para fazer a diferença. Diferente daquele tempo que as pessoas precisavam gravar, memorizar a palavra e transmiti-la. Hoje não. Hoje nós temos ela escrita toda para que possamos colocar a nossa vida sobre ela. Vamos pedir a direção hoje, Jeremias capítulo 40. Meu Deus, uma vez mais, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e venha nos abençoar nessa meditação que estamos fazendo da Tua Palavra. Fala conosco através desse profeta, o profeta Jeremias. Em nome de Jesus. Amém. Versículo 1. A palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, depois que Nabuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando o tomou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. O comentário diz: cadeias eram correntes que aprisionavam muitas pessoas ao mesmo tempo. Elas foram usadas para levar os judeus cativos à Babilônia. Ramá era uma cidade próxima a Jerusalém, onde os grupos de exilados de toda a região de Judá ficavam reunidos antes de partir. Jeremias foi levado para lá até ter seu destino definido pelo rei. O 2. Tomou o capitão da guarda Jeremias e disse-lhe: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar, e o Senhor o trouxe e fez como havia falado, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a voz. Portanto, vos sucedeu isto. O comentário diz: Nebuzaradã, capitão da guarda do exército babilônico, fez uma declaração atípica para um estrangeiro. Ele afirmou que a destruição da nação aconteceu exatamente como foi predito por Jeremias. O oficial reconheceu ainda que o mal veio por causa da desobediência do povo ao seu Deus. Isto é, quem entregou Judá nas mãos dos caldeus foi a justiça divina e não poderio bélico ou a coragem de Nabucodonosor. Então, aquilo ali estava acontecendo por culpa e responsabilidade do próprio povo. Não foi Deus. Não foi Jeremias o culpado, mas foi o próprio povo que se desviou de Deus. O 4. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem, e eu cuidarei de ti. Mas se não te apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir. Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom, e reto aos teus olhos ir para ali, vai. Mas, como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei de Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprouver ir, vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente e o deixou ir. O comentário diz: se te apraz. Foram dadas a Jeremias a liberdade, a opção de escolher entre viver na Babilônia, sendo bem tratado por Nabucodonosor, ou continuar em Judá. Ele escolheu continuar em sua terra natal e ajudar Gedalias em sua missão de governar a nação. A benevolência concedida ao profeta era resultado da fé e do temor a Deus, que durante toda a sua vida ele havia plantado. Ou seja, Jeremias obedeceu, sofreu, permaneceu confiando no Altíssimo, por isso foi recompensado por ele. Então, todo trabalho, tudo que nós fazemos para Deus vai ter a recompensa. Temos que aprender a esperar e confiar. 6. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a Mispá, e habitou com ele no meio do povo que havia ficado na terra. Ouvindo, pois, todos os capitães dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei de Babilônia tinha nomeado a Gedalias, filho de Aicão, governador da terra, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres e os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativos à Babilônia, vieram ter com Gedalias a Mispa, a saber, Ismael, filho de Netanias, e Jonatas, filho de Sereá, e Seraias, filho de
Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, e Gesanias, filho de um Maacatita, eles e os seus homens. E jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo: não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servir ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Quanto a mim, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vieram a nós, e vós recolhei o vinho e as frutas de verão e o azeite, colocai-os nos vossos vasos e habitai nas vossas cidades que tomastes. Do mesmo modo, todos os judeus que estavam em Moabe e entre os filhos de Amon e os em Edom e os que havia em todas aquelas terras ouviram que o rei de Babilônia havia deixado alguns em Judá e que havia posto sobre eles a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. O comentário diz assim: Gedalias. Os judeus que estavam em Moabe, Amon e Edom são os que haviam fugido para as terras vizinhas antes do cerco babilônico. Quando eles viram que o perigo havia passado e um novo governador havia sido constituído, decidiram voltar. Esses homens de confiança, designados pelo rei caldeu para cuidar de Judá em Gidelaias. 12. Então voltaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recolheram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Sereá, e todos os capitães do exército que estavam no campo vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe: bem sabes que Balaíns, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida. Mas Gedalias, filho de Aicão, não lhes deu crédito. Todavia Joanã, filho de Carea, falou a Gedalias em segredo, em Mispa, dizendo: irei agora e ferirei a Ismael, filho de Natanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos e perecesse o restante de Israel, de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Carea: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Israel. O comentário diz assim: não lhes deu crédito. Nem todos os que voltaram para Judá estavam dispostos a se submeter a Gedalias. O novo governador era um homem bom, que visava a paz para restaurar a nação em ruínas. Por isso pedia que ninguém se revoltasse contra o jugo caldeu naquele momento. Entre as pessoas de seu convívio havia um homem chamado Ismael, que tencionava matá-lo. Embora Gedalias fosse íntegro e fiel, foi prejudicado por sua ingenuidade. Joanã, oficial do exército judeu, o alertou a respeito das más intenções de Ismael, porém ele não foi ouvido. Gedalias, além de não acreditar em Joanã, o acusou de falar em verdades. Aprendemos com isso que o Altíssimo tenta nos avisar por diversas maneiras sobre as situações de perigo e as armadilhas do diabo. Assim como tentou alertar Gedalias contra as ciladas do falso amigo Ismael. No entanto, nem todos são cautelosos e sensíveis à voz de Deus. Por isso, passam por problemas que não precisavam passar. Por isso o Senhor Jesus falou para nós sermos espertos como a serpente, mas simples como uma pomba, né? Por quê? Nós temos que estar alerta, né? Vigiai e orai. Não significa que somos cristãos, que perdoamos ao nosso próximo, que não vamos estar alerta. Agora, nós vamos ler o Salmo 71, porque ele compreende justamente nesse período dessa destruição toda, de toda essa situação que está acontecendo em Israel. E ele começa assim: em ti, Senhor, confio, nunca seja eu confundido. Livra-me na tua justiça e faze-me escapar. Inclina os teus ouvidos para mim e salva-me. Sê tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente. Deste um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, meu Deus, das mãos do ímpio, das mãos do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus. Tu és a minha confiança desde a minha mocidade. Por ti tenho sido sustentado desde o ventre. Tu és aquele
que me tiraste das entranhas de minha mãe, o meu louvor será para ti constantemente. Sou como um prodígio para muitos, mas tu és o meu refúgio forte. Encha-se a minha boca do teu louvor e da tua glória todo dia. Não me rejeites no tempo da velhice, não me desampares quando se for acabado a minha força. Nós podemos entender que, vou aqui imaginar, né? Se foi o próprio profeta que escreveu isso, faz muito sentido. E se foi outra pessoa, também fará sentido, porque nós estamos vendo toda a destruição que está acontecendo em Israel, né? O comentário que o bispo faz no versículo 9, Salmo de um servo idoso. Essa oração é de alguém que, mesmo tendo vivido grandes dificuldades e problemas na vida, permanece fiel ao Senhor. O envelhecimento é um processo temido pela maioria das pessoas, pois nesse período muitos sofrem com abandono, com a rejeição e com desamor. Mas aqueles que depositam em Deus a sua confiança e ouvem a sua voz não precisam temer. O Altíssimo jamais abandonará ou desprezará aquele que lhe é fiel. Então, de fato, faz todo sentido, né, ao compreender esse salmo justamente nessa altura. E ele continua no 10, porque os meus inimigos falam contra mim, e os que espiam a minha alma consultam juntos, dizendo, Deus o desamparou, persegui-o e tomai-o, pois não há quem o livre. Ó Deus, não te alongues de mim. Meu Deus, apressa-te em ajudar-me. Sejam confundidos e consumidos os que são adversários da minha alma. Cubra-se de opróbrio e de confusão aqueles que procuram o meu mal. Mas eu esperarei continuamente e te louvarei cada vez mais. A minha boca manifestará a tua justiça e a tua salvação todo dia, pois não conheço o número delas. Sairei na força do Senhor Deus, farei menção da tua justiça e só dela. Ensinaste-me, ó Deus, desde a minha mocidade e até aqui tenho anunciado as tuas maravilhas. Agora também, quando estou velho de cabelos brancos, não me desampares, ó Deus, até que tenha anunciado a tua força a essa geração e o teu poder a todos os vindouros. O comentário diz, não me desampares, a vida é composta de fases e permeada de fragilidades. O nascimento e a velhice são os momentos em que o ser humano mais precisa de amparo. Por isso desperta tanto medo. Mas a velhice daquele que teme ao Senhor não é marcada por tristeza, depressão ou abandono, pois, por viver os anos em fidelidade a Deus, recebe o seu auxílio, ainda que todos o rejeitem. O Altíssimo será a sua força e a sua alegria. Interessante, né? Deus não desamparou, mesmo na velhice. Como ele diz, né? Começou lá na juventude. De fato, Jeremias começou muito jovem quando foi chamado. No 19, também a tua justiça, ó Deus, está muito alta, pois fizeste grandes coisas, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu, que me tens feito ver muitos males e angústias, me dará ainda a vida e me tirarás dos abismos da terra. Aumentarás a minha grandeza e de novo me consolarás. Também eu te louvarei com o saltério, bem como a tua verdade, ó meu Deus. Cantarei com harpa a ti, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu cantar. Assim como a minha alma, que tu remiste, a minha língua falará da tua justiça todo dia, pois estão confundidos e envergonhados aqueles que procuram o meu mal. Deus foi fiel também para com Jeremias, né? Apesar de todo o sofrimento que ele enfrentou, passou, mas Deus permaneceu com ele. Agora, Salmo 79. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, contaminaram teu santo templo, reduziram Jerusalém a montões de pedras, deram os corpos mortos aos teus servos por comida às aves dos céus e a carne dos teus santos às feras da terra. Derramaram o sangue deles como a água ao redor de Jerusalém e não houve quem os enterrasse. Somos feitos opróbios para nossos vizinhos, escárnio e zombaria para os que estão à roda de nós. O comentário diz, Jerusalém ficou em ruínas após a invasão babilônica em 586 a.C., por ter desprezado sua aliança com Deus, ao seguir os deuses de outros povos. Israel padeceu com a fome e a destruição. A devastação foi tão grande que os cadáveres ficavam
expostos na rua, pois não havia quem os sepultasse. Jerusalém virou motivo de escárnio e zombaria entre os inimigos. O pecado destruiu, oprimiu e separou a nação de Israel. E nós vimos isso até o próprio Nebuzaradã reconhecendo que foi Deus que a entregou na mão de Nabucodonosor, aquela cidade. No 5, até quando, Senhor? Acaso te indignarás para sempre? Arderá o teu zelo como fogo? Derrama o teu furor sobre os gentios que não te conhecem, sobre os reinos que não invocam teu nome. Porque devoraram a Jacó e assolaram as suas moradas. Não te lembres das nossas iniquidades passadas. Venha ao nosso encontro depressa as tuas misericórdias, pois já estamos muito abatidos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, à nossa vista, pela vingança do sangue dos teus servos que foi derramado. O comentário do 10, onde está o seu Deus? A derrota de Israel e o triunfo de seus inimigos levaram as nações vizinhas a questionarem a grandeza do Altíssimo. Era como se o Deus da Babilônia fosse maior que o Deus de Israel. Mas a ruína do povo foi uma consequência da própria desobediência, e não porque o soberano era incapaz de protegê-lo. Os ímpios, porém, não compreendiam isso e até chegaram a duvidar da reputação do Senhor. Isso deve encher de temor aqueles que andam em desacordo com a vontade divina, pois, além de seu mal proceder, trazer sofrimento a si, dificulta a conversão de outras pessoas. Quer dizer, Deus esteve sempre no mesmo lugar, as pessoas é que se desviaram dela. Por isso que nós encontramos em Malaquias Deus falando assim, tornai-vos para mim. No 11, venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preserva aqueles que estão sentenciados à morte e torna os nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto da sua injúria com o qual te injuriaram, Senhor. Assim, nós, teu povo e ovelhas de teu pasto, te louvaremos eternamente de geração em geração. Cantaremos os teus louvores. E é assim que hoje eu encerro esse vídeo, terminando de ler esse relato, esse salmo tão profundo, falando a realidade de como se tornou Israel. Poderia ter sido evitado? Nós vimos que sim. O povo poderia ter se arrependido, mas morreram inocentes, morreram culpados. Mas aí você diz, mas Deus não poupou o inocente? Olha, a vida nesse mundo ela é passageira mesmo. A vida que realmente tem valor não está aqui, está na eternidade. Então, quando nós valorizamos a vida eterna, viver nesse mundo é apenas uma passagem, somos peregrinos. O que interessa realmente é a vida eterna. Por isso, nós estamos constantemente, espiritualmente, olhando para os céus, porque é de lá que vem o nosso Salvador. E para onde estão os teus olhos? Você está olhando para quem ou para o quê? Veja bem, reavalie o que você tem visto, tá bom? Que Deus continue te abençoando, dá o seu gosto, põe nos comentários e manda esse vídeo para alguém. Fique bem.